Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Eu quero ler uma palavra muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo. A liberdade em Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler do verso 1 em diante. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declara todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Senhor, nos ajuda a entender e viver a verdadeira liberdade cristã. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos no terceiro dia do Carnaval de Vitória. Uma cidade que se orgulha de dar início à maior festa popular do Brasil, a conhecida Festa da Carne, que para muitos é apenas um momento para se divertir, para realizar alguns desejos, para curtir alguns momentos, os quais encontram muito prazer em fazer, e, na verdade, não tem uma visão clara sobre o que acontece no mundo espiritual em um momento como esse. Fazem isso porque acreditam que seja uma forma de diversão, mas não têm um entendimento claro sobre o que o mundo espiritual está dizendo a respeito disso. Eu acredito que a maioria saiba que o carnaval teve a sua origem em festas pagãs na Roma Antiga, como as Saturnálias, as Bacanais, festas que eram um estímulo à plena devassidão,
a libertinagem. As regras sociais eram suspensas e as pessoas passavam dias ali simplesmente se entregando a tudo que vinha na cabeça. O que dava vontade de fazer, fazia. O que eu queria fazer, eu fazia. Por exemplo, nas Saturnálias, nessa festa dedicada a Saturno, o deus da agricultura, naquele período, essas regras, esses limites sociais eram suspensos por um período, para que eles pudessem desfrutar daquilo que desejavam. Nas bacanais, que eram festas em honra a Baco, o deus do vinho, essas festas eram marcadas pelas bebedeiras, pelas orgias, até mesmo sacrifícios humanos aconteciam, uma coisa assustadora. Inclusive, era comum que pessoas usassem máscaras para que pudessem fazer o que quisessem sem revelar suas identidades. É daí que surgiram esses bailes de máscaras que nós temos no Brasil aí, em tantos lugares. Essa é a ideia. Desde o início, o carnaval foi uma grande festa da carne, uma grande celebração à carne. Nós então chegamos no século VI, onde, com a influência do catolicismo romano, houve uma tentativa de cristianizar essas festas pagãs, esse contexto dessa festa da carne. Então, tiveram uma ideia: nós vamos fazer o seguinte, o carnaval vai ser antes da quaresma, que é um período de consagração, de 40 dias ali de jejum, de busca. Então, antes dessa festa, vocês estarão autorizados a fazer o que quiser, a pecar à vontade, faz o que quiser, mergulha no pecado, quer encher a cara, enche, quer pegar todo mundo, pega, quer fazer o que quiser, faz, está tudo certo. Aí depois, vocês vão lá e se acertam com Deus. Tudo bem, pastor, qual o problema disso? Que Deus nunca autorizou um tempo de entrega ao pecado para anteceder um tempo de arrependimento. O evangelho sempre foi sobre arrependimento o tempo inteiro, sobre santificação o tempo inteiro. Mas hoje as pessoas estão vivendo isso, essa loucura, essa libertinagem. Muitas pessoas estão se entregando. Na verdade, o carnaval é a celebração global da carne. É o que está acontecendo na nossa cidade, na nossa nação, em lugares do mundo. Se você for avançar, você vai perceber que muitos desfiles, muitos blocos têm menções contínuas a entidades espirituais voltadas ao ocultismo, a práticas anticristãs, a questões voltadas para aquilo que não tem a aprovação de Deus. Inclusive, nos últimos anos, se tornou comum nas passarelas do samba do Brasil que hajam ataques à fé cristã, coisas complicadas estão acontecendo, deboche, desrespeito, muita coisa. E o que eu estou falando aqui, com certeza não é uma novidade para você, porque isso está muito claro. Há uma idolatria, há uma ignorância sobre as coisas espirituais. Tudo isso está acontecendo. Em nome de quê? Em algo que as pessoas chamam de liberdade. Em nome da liberdade. E qual é a visão sobre liberdade que a maioria das pessoas tem? Eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser, e eu não tenho que prestar contas a ninguém disso. É o que o mundo está dizendo que é liberdade. Mas vamos falar uma coisa aqui mais profunda? O mundo se entregar ao pecado e não entender as verdades espirituais, já é algo esperado, sim ou não? Mas a minha pergunta é, e na igreja? Será que nós estamos entendendo liberdade, de fato, como a Bíblia entende? Porque às vezes nós também estamos olhando para quem está vivendo essa loucura, estamos dizendo que é absurdo, mas muitas vezes nós somos tão escravos como eles. Muitas vezes, nós somos tão limitados como eles no exercício da nossa fé. Às vezes, nós saímos de um extremo para outro e estamos vivendo uma fé limitada, uma fé condicionada aos nossos dogmas, aos nossos usos, aos nossos costumes, às nossas tradições denominacionais, familiares, históricas, e Deus está querendo fazer coisas novas e a gente não está vivendo. Quem é que está entendendo isso aqui, gente? Então, é isso que Paulo vai falar nessa carta aos Gálatas. Ele, na verdade, ele está fazendo um paralelo. Na verdade, ele está falando
que nós temos que tomar cuidado com dois extremos que podemos acabar vivendo na fé cristã, que é o legalismo e é a libertinagem. É o legalismo onde eu vivo uma fé presa, limitada, onde eu preciso cumprir regras para obter a salvação. E a libertinagem, que é quando eu transformo a graça de Deus numa autorização para viver uma vida de pecado. É sobre isso que Paulo está falando. Há uma confusão sobre o conceito de liberdade. Então hoje eu quero trazer clareza sobre esse conceito. E eu quero usar as palavras de Paulo para que nós entendamos o que é de fato a liberdade cristã. Porque nós fomos salvos para sermos livres na presença do Senhor. Mas essa liberdade tem fundamento. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Primeiro, eu aprendo nesse texto sobre liberdade cristã que preferências e tradições pessoais não podem se tornar doutrinas cristãs. Olha o que diz o verso 1 e depois os versos 7 a 9. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo da escravidão. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Faz fermentar toda a massa. O que estava acontecendo aqui? Paulo estava combatendo um legalismo muito forte nas igrejas da Galácia. O que estava acontecendo ali? Algumas pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo ainda simpatizavam com o judaísmo e queriam determinar que para viver a fé cristã, você também teria que se submeter à lei judaica, aos costumes judaicos, como, por exemplo, a circuncisão, que nada mais era do que uma microcirurgia no órgão genital masculino, no 8º dia de nascimento. Ele ali tinha a representação de uma aliança com Deus. Então eles estavam dizendo, olha, além de se batizar nas águas, vai ter que ir para o centro cirúrgico. Nós vamos fazer uma cirurgiazinha rapidinho, e aí você vai ser crente. E aí você tem a salvação. É só um resumo do que estava acontecendo ali. Eles estavam querendo determinar que os seus costumes pessoais, as suas tradições denominacionais, religiosas, deveriam ser adotadas até mesmo pelos gentios, que eram povos não judeus, pessoas que não viviam os costumes judaicos, e eles queriam dizer, para você ser crente, você vai ter que viver. Era o que estava acontecendo. Sabe quando nós criamos a nossa forma de ser crente, sem nenhum embasamento explícito nas Escrituras? Ah, por que você faz isso? Porque eu acho que tem que ser assim. E quem não está fazendo está errado. Você já viu isso acontecer? Aqui não acontece não, mas lá no Rio de Janeiro, irmão, era desafiador esse negócio. Mas aqui em Vitória é tranquilo. Mas muitas vezes é isso que acontece. Outro dia eu estava no estabelecimento e as pessoas falando da nossa igreja. Ô pastor, meu primo batizou lá. Ô pastor, minha tia batizou lá. Ah, fulano falou da igreja, quero ir lá e tal. Eu falei, nossa, que benção. Aí um funcionário falou assim, ô pastor, eu quero ir lá na tua igreja. Deixa eu fazer só uma pergunta para ver se eu vou. Eu falei, faz. Ele, não é aquelas igrejas de parede preta não, né pastor? Porque isso não é igreja, isso é bagunça. Deus não está nesse negócio não. Eu falei, não, irmão, a parede é cinza. É cinza escuro, não é preta não, só do fundo. Irmão, aonde que na Bíblia está escrito qual tem que ser a cor da parede da igreja? Para Deus se manifestar. O que importa é que Cristo seja pregado, adorado, obedecido, honrado, celebrado. É a verdade. Mas nós vamos criando costumes pessoais que querem se transformar em doutrinas, que não estão na Bíblia. A palavra nunca falou sobre isso, que eu tenho que usar terno e gravata, o crente tem que usar terno e gravata, 38 graus em Vitória, ele tem que usar terno e gravata, a irmã tem que usar a saia longa. E aqui, querido, eu não estou dizendo que igrejas que têm esse costume estão erradas, cada um com o seu perfil, é a multiforme graça de Deus, mas nós só não podemos transformar isso numa doutrina bíblica. Que se você não vive assim, você não é crente. Quem está entendendo, gente?
Pessoas que às vezes querem colocar um nível de santidade que nem elas têm para autorizar alguém a se batizar. Porque ele tem que dominar a Bíblia, que ele tem que vencer. Irmão, quem aqui já venceu todas as batalhas espirituais da sua vida? Levanta a mão aí. Pastor, todas, sou pleno. Jesus só não me levou porque eu sou bom demais para ficar no céu. Ninguém, irmão. Se a gente fosse esperar isso, não teríamos nos batizado até hoje. Mas nós estamos querendo impor preferências pessoais como doutrinas bíblicas. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque o culto tem que ser um pouquinho mais parado, né? As músicas mais tradicionais e tal. Irmão, tem igreja que é assim e tem igreja que não é assim. O que importa é que o centro da música seja Jesus. Que não seja o homem. Que sejam verdades da palavra, que sejam cantadas e proferidas. É isso. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, sem perceber, nós estamos querendo forçar as pessoas a adotarem costumes pessoais, mas que não tem nada a ver com a palavra. Sabe o que Paulo fala sobre isso? Um pouco de fermento leveda toda massa. Sabe o que ele está dizendo? Quando nós queremos dar um toque pessoal ao evangelho, nós estragamos todo ele. A gente atrapalha tudo. Não está funcionando. Nós estamos querendo impor características nossas, vontades nossas, aquilo que Deus determinou. E sabe o que isso faz na nossa vida? Isso atrapalha a nossa vida. Isso atrapalha a vida de pessoas. Imagina, ontem, eu cheguei, se não houvesse uma crítica de Paulo, né? Imagina o que ia acontecer ontem. Se ia se batizar, eu ia falar, aqui, o doutor Tiago, doutor Guilherme, doutor William, estou esperando você na salinha ali. Eles vão fazer só um cortezinho no prepúcio aí. É rapidinho. E aí depois você vira membro do hall de membro da igreja. Era o que ia acontecer. Só para você entender, irmãos, o nível do absurdo. Com a criança de 8 dias de nascimento, tranquilo. Imagina um homem de 40 anos, irmão. Imagina isso, que loucura. Era isso que estava acontecendo. É o problema do legalismo, que diz que eu não posso fazer nada para então agradar a Deus. E às vezes as pessoas estão vivendo assim, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. A pergunta é, qual é a visão de Deus sobre isso? Porque talvez existam pessoas que até hoje não se entregaram totalmente para o Senhor e para a igreja, porque estão presos ao legalismo. Estão presos a costumes, tradições que não foram explícitas na palavra, não estão ali determinadas na palavra. E deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Eu sei que o carnaval é uma loucura, bebedeira, sexo desenfreado, homem se vestindo de mulher, sensualidade, uma loucura. Mas por outro lado, tem gente que está lá e não está aqui, porque está dizendo assim, nossa, o crente é chato demais. E vamos ser sinceros, às vezes eles têm razão. Às vezes é chato ficar perto de uns crentes mesmo, irmão. Complicado. E às vezes nós somos esses crentes. Nós somos tão superiores que ninguém consegue acessar a gente. E nós assumimos um ar de uma espiritualidade que nós não temos, que nós não vivemos, porque Jesus nunca teve um ar de superioridade sobre as pessoas. E as pessoas não estão conseguindo acessar, porque às vezes nós somos chatos demais. Os nossos dogmas, os nossos usos e costumes, tem crente demonizando o que é santo. Tem crente que está resistindo o que é direção de Deus. E nós precisamos vigiar a respeito disso e prestar atenção. Olha o que Paulo diz em Colossenses 2,8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, mas não em Cristo. Qual que tem que ser a nossa visão? Cristo concorda? Eu concordo. Cristo não concorda? Eu também não concordo. Quem entendeu aí, gente? É assim. Não há como ser legalista e livre ao mesmo tempo. Não tem como. Jesus mesmo enfrentou os fariseus, porque eles impunham fardos pesados sobre o povo, sem conhecerem de fato o coração de Deus. Deixa eu ler algo que eu escrevi aqui. O perigo do legalismo
é que ele mata a alegria da salvação e transforma o evangelho em um conjunto de proibições, ao invés de um chamado para uma relação viva com Deus. O que Paulo estava dizendo é, se tem que ter circuncisão, então Cristo morreu à toa. Então não valeu de nada. E é por isso que ele começa dizendo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, não se submetam novamente a um jugo da escravidão. Você foi liberto da escravidão do pecado, da escravidão dos dogmas, dos traumas, das tradições. Agora você é livre em Cristo, amém? Para viver a liberdade que Ele tem para você, em nome de Jesus. Segundo, tem como diminuir um pouquinho essa luz sobre mim aqui? Por favor. Os irmãos estão achando que é uma glória aqui presente, né? Irmão, estou com essa glória toda não, tá? Obrigado. Verso 13 diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Agora Paulo complementa o sermão dele, porque primeiro ele diz, aqui, vocês estão engessados demais, vocês estão duros demais, vocês estão assim, enrijecidos demais na fé, Cristo não está nesse negócio não. Mas aí ele vem pelo outro lado, porque a preocupação dele era, vai que ele sai do legalismo para a libertinagem, vai que ele sai do legalismo para entender que agora eu posso tudo, eu faço tudo, o que vier na cabeça eu faço. Então ele diz assim, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Toma cuidado para vocês não saírem de um problema carnal de legalidade, de legalismo, e caminharem para um problema carnal de libertinagem. Era o que Paulo estava falando. Ele estava sendo muito direto. Sabe o que ele estava combatendo? O falso conceito de liberdade no meio da igreja. Existe um falso conceito de liberdade no meio da igreja. Que conceito é esse, pastor? Já que a salvação é de graça, já que não é por mérito, já que não é por esforço, já que eu não posso merecer a salvação, então eu vou viver do jeito que eu quiser. E no final de tudo, o que vai valer é o que Cristo conquistou por mim na cruz e eu vou para o céu. Era o que ele estava combatendo. Ele estava dizendo, olha aqui, não é porque não é enrijecido que você pode fazer o que quiser. Liberdade cristã não é fazer o que eu quero, mas é amar tanto a Cristo que a minha vontade, o meu prazer é fazer o que Ele quer. Essa é a liberdade cristã. Ele estava sendo muito direto. Sabe, queridos, essa libertinagem tem a ver com se basear numa graça barata, numa graça vazia, aonde eu acredito que eu posso viver uma vida em que eu não presto contas a ninguém. A vida é minha, meu corpo, minhas regras. Eu faço do meu jeito, é como eu quero. Eu vivo uma vida de pecado em nome da liberdade. Sabe, essas conversas aí, siga o teu coração, busque ser feliz. Sabe essas conversas assim que são legais demais da gente ouvir? Né? E que tem muita gente acreditando, siga o teu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. Você nasceu para ser feliz. Aí Jesus diz, aqui, quem quiser ganhar a vida vai ter que perder. Você percebe que está diferente? Que não tem a ver? Mas esse discursinho michuruca, bonitinho, essa conversa fiada está entrando na cabeça de crente até, que está vivendo a vida de libertinagem. Ele serve na igreja, ele lidera a célula, ele vive ali, né, os seus compromissos religiosos, mas ele não tem uma vida espiritual, ele não vive com o Senhor, uma espiritualidade sadia. Mas eu te faço até uma pergunta, será que quem vive essa liberdade toda, que vive aí fora, e às vezes até mesmo dentro da igreja, realmente está feliz? Porque você olha para a vida, estão afogado em vício, se mandar parar de beber não consegue, mandar parar de fumar não consegue, mandar parar de se envolver com um monte de gente aí sexualmente não consegue, porque é escravo daquilo, está depressivo, está ansioso, está preocupado, está com pânico, está no terceiro casamento, a coisa não está andando. Essa liberdade está funcionando, irmão? Não está funcionando, não está dando certo. Eu acho que essa liberdade está meio estranha. Se você pegar os índices no carnaval, existem índices altíssimos de gravidez indesejada, violência, doenças sexualmente transmissíveis,
acidentes que acontecem. O mundo chama de liberdade aquilo que Deus chama de escravidão. É uma verdade, é uma verdade. E vamos ser sinceros aqui sobre o Brasil. Nós vivemos uma era em que a igreja realmente era muito legalista. Lembra que não podia ter bateria na igreja? Eu não lembro não, me contaram, porque é do tempo de uns irmãos aí. Lembra que não podia ter guitarra, que era instrumento do capeta? Lembra desses negócios? Só que aí a igreja saiu de um extremo para outro. Como assim, pastor? O crente agora está no clube do vinho. Entendeu? O crente agora, ele se junta a beber um vinhozinho com os irmãos. Chama até o não crente, é uma bênção. É o momento que Deus se manifesta muito, é maravilhoso. O crente agora está no terceiro casamento achando que uma hora ele vai acertar, e ele vai levando, e ele vai vivendo assim. E ele namora, mas vive uma vida de fornicação, não honra o Senhor. E o crente vai para o bloco de carnaval. E o crente está vivendo esse negócio todo. Sabe o que é isso, irmãos? Algumas pessoas estão querendo viver a vida cristã baseadas nos padrões do mundo. Quem é que falou sobre isso? Judas 1,4, que diz assim: pois certos indivíduos se infiltraram entre vocês, e há muito tempo foram condenados para esta condenação. São ímpios que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Já estava acontecendo. Em João 8,34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Pastor, e o que a Bíblia diz sobre isso? Romanos 6, 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não tem como, irmãos. Essa semana eu assisti um vídeo, um podcast, na verdade um corte, um recorte, que me assustou. Um homem que fazia assim muitos vídeos, que eu assisti vários, eu ria a beça dos vídeos dele, que fazia brincadeiras com músicos da igreja e tal, e falava coisas assim muito verdadeiras. Esse cara fez um vídeo mostrando que ele se tornou um apóstata. Falando, que negócio é esse? Que felicidade só em Jesus? Que felicidade é essa? Que eu não posso beber, não posso fumar, não posso transar, não posso fazer nada. Que negócio é esse? Que enganação. A pessoa está acreditando nisso aí. Eu falei, não é possível, cara. Esse cara abençoava a gente com os vídeos aí. Negócio bom, alcançou o Brasil. Como é que ele está vivendo isso agora? Está assim, é assustador. Eu, quando morava no Rio, eu participei, acho que de umas 5 edições do Impacto de Carnaval. O que é isso? Nós íamos para a saída da Sapucaí, irmão. O cara ou a mulher acabavam de sair do desfile, a gente estava ali com a Bíblia, orando, evangelizando aquelas pessoas. Passava na rua, evangelizava ali, milhares de pessoas, um mover. Mais de 80% das pessoas que nós encontrávamos, quando nós abordávamos, falavam assim, não, eu frequento a igreja, eu já frequentei, eu sou batizado e tal. Coisas assim acontecendo, irmãos. É assustador. Deixa eu te falar uma coisa, não é um extremo nem é outro. A nossa liberdade não é sobre fazer aquilo que a gente acha que é melhor, mas é sobre se aproximar tanto de Deus que o nosso prazer é fazer o que Ele acha que é melhor. O maior presente que nós podemos dar para Deus é uma vida de santidade, irmãos. Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que a liberdade cristã não é um conceito abstrato, mas algo prático. Vamos ler do 19 ao 23? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto,
o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fica fácil de entender o que é liberdade cristã lendo esses versículos. Por quê? Porque agora Paulo traz um conceito que parecia abstrato para algo bem prático. Ele diz assim: ô irmãos das igrejas da Galáxia, meu Deus, da Galácia. É bom que você preste atenção, você estava dormindo aí. Das igrejas da Galácia. Aqui, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Deixa eu trazer clareza. Eu quero mostrar para vocês o que é viver pela carne e o que é viver pelo Espírito. O que é ser refém do pecado e o que é ser guiado pelo Espírito. E ele então começa a trazer uma clareza muito profunda. Ele mostra que não há um meio termo. Ele dá nome às obras da carne, que é o pecado. Porque pecado tem nome. Pecado tem o quê, irmão? Nome. Tem nome. E também tem consequência. Pastor, por que essa clareza é necessária? Porque o diabo trabalha na ambiguidade e na relativização do pecado. O mundo chama o pecado hoje de expressão cultural, de liberdade de escolha. É isso. Mas Deus chama o pecado de iniquidade. Pecado tem nome. Tem que dar nome aos bois, porque o pecado só pode ser vencido quando ele é identificado. O pecado que não é exposto não pode ser vencido. E aí Paulo traz uma lista das obras da carne. Ele cita 15 obras. E no final ele fala assim: e coisas semelhantes a estas. Ele está dizendo, tudo que vier disso aqui é pecado, é obra da carne. Mas tem um detalhe importante que ele fala. No final ele diz assim: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Posso trazer para a versão de hoje? O que ele está dizendo é: quem vive no pecado não vai para o céu. Quem vive uma vida libertina não vai morar nas moradas celestiais. Ah, pastor, mas eu ouvi um teólogo, e muito conhecido ele, pastor, e assim, e ele diz que na verdade esse versículo está dizendo que não vai herdar o reino de Deus na terra, ele não vai ter a abundância de Deus na terra, mas ele vai para o céu. Estão te enganando. Toma cuidado com os teólogos que você está escutando, que você está assistindo. Não é isso não. Na verdade ele está dizendo que não vai ter o reino de Deus nem na terra e nem no céu, irmão. Não vai para o céu. E ele não está falando quem errou um dia e se arrependeu. Ele está falando de quem vive uma vida continuamente enraizada no pecado. Quem aceitou, quem normalizou o pecado, agora o pecado faz parte da minha vida. O meu hábito não é viver uma vida santa, o meu hábito é viver uma vida de pecado. É disso que ele está falando. Não herdará o reino de Deus. As obras da carne são evidências de uma vida sem Deus. Ele cita 15 aqui. E eu vou separar em 4 grupos. Primeiro, pecados sexuais. Imoralidade, impureza e libertinagem. Imoralidade sexual é todo tipo de ato sexual fora do casamento heterossexual. Então, fornicação, pornografia, masturbação, qualquer outro tipo de prática que não esteja dentro de um casamento heterossexual é imoralidade sexual. Impureza, que é essa sensualidade, essa mente que não consegue perceber pureza e vive uma sensualidade pecaminosa, uma coisa complicada. Libertinagem. Ele também fala de pecados religiosos. Como assim, pastor? São 2 aqui: idolatria e feitiçaria. Idolatria não é apenas adoração a imagens. Adoração a imagens é pecado, isso está claro na palavra. Claro, totalmente claro. Mas não é apenas isso. É colocar qualquer coisa acima de Deus na minha vida. Tem gente que não adora imagem, mas adora o dinheiro, adora a fama, adora os elogios, adora pessoas, adora, entroniza líderes, mas não tem Deus no centro da sua vida. Feitiçaria, que é todo tipo de encantamento que visa manipular a realidade, inclusive os vícios, inclusive as drogas que manipulam a realidade. Feitiçaria, feitiçaria. Ele também fala aqui de pecados relacionais, inimizades, ciúmes, iras,
discórdias, dissensões, facções, invejas, egoísmo, divisão. Ele está falando que quem vive uma vida que nos seus relacionamentos é uma vida muito ruim, é uma vida de briga, de confusão, de ciúme, de inveja, essa pessoa está cometendo uma série de pecados descritos aqui, porque às vezes nem são pecados tão extremos, porque quando é algo voltado para a vida sexual, para o dinheiro, isso fica na cara, mas às vezes nós não temos problema com isso, mas nos relacionamentos a coisa está feia, nós não temos êxito, é um domínio tão grande da inveja, do ciúme, da ira, da discórdia, facções e tantas outras coisas. Ele também fala de pecados de excessos, e ele cita aqui a bebedice, a embriaguez e as orgias. Ele está dizendo que todo excesso é perigoso, que é quando nos entregamos aos desejos desenfreados da carne. É o excesso, é o perigo dos pecados de excesso. Ele está citando isso aqui. Ou seja, quem vive desse jeito não vai herdar o reino de Deus. Por quê, pastor? Porque não está vivendo em Cristo. Eu acho que você vai concordar com o que eu vou dizer aqui. Alguém que escolhe viver no pecado, está escolhendo viver separado de Cristo. Quer morar no céu por quê, então? Se não valoriza a presença, se não tem interesse pela presença, por que vai ficar a eternidade desfrutando da presença se não quis a presença na terra? Não tem como, não há um meio termo, não tem como separar uma coisa da outra, isso é muito sério. E queridos, inclusive não são apenas consequências na eternidade, mas sequências agora, porque esses pecados provocam divórcio, depressão, problemas na saúde, saúde física, emocional, problemas físicos, financeiros e tantas outras coisas. Queridos, nós temos que identificar o pecado, dar nome ao pecado, expor o pecado, rejeitar o pecado. Não podemos entrar nessa de que a igreja é quadrada demais e no passado era assim, mas não precisa ser mais assim. Ei, a Bíblia não muda, então o conceito de pecado também não muda. Deus também não muda. O que Ele disse no passado, Ele continua dizendo hoje. Ele espera da minha vida e da sua vida uma vida de santidade, de rejeição à libertinagem. Por outro lado, ele fala do fruto do Espírito, que é a evidência de que estamos em Cristo. Querido, o fruto do Espírito o resultado do Espírito a evidência de que o Espírito está na minha vida E talvez a gente pudesse dizer ali, profecias, milagres, sinais, maravilhas, dons, grandes manifestações de Deus. É isso que ele diz? O que ele diz, irmão? Ele diz que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Ele diz que é isso. Como assim, pastor? Posso resumir aqui? Essas características fazem parte da vida de alguém que tem o Espírito dentro de si. O fruto do Espírito é um só, mas ele tem várias facetas. Um crente cheio do Espírito é um crente que tem todas essas facetas desenvolvidas na sua vida. Por exemplo, é o crente que vive o amor. O que é o amor? O amor não é sentir algo positivo a respeito de alguém. O amor é decidir fazer o que é certo com essa pessoa, mesmo que o que eu sinto por ela, que eu sinta por ela, não seja algo agradável. Mas eu decidi amá-la de forma incondicional. Foi o que Cristo fez por nós quando morreu por nós naquela cruz. Nos amou mesmo sabendo que nós iríamos falhar com Ele, de forma incondicional. Nós amamos alguém quando não colocamos uma condição para amar. Quando algum casal chega no gabinete e fala, pastor, nós vamos separar porque o amor acabou. E eu falo assim, por quê? Porque eu não sinto mais nada por ele. Amor não é sentir, é decidir. Eu decido te amar até que a morte nos separe. É o amor incondicional, é o amor. Ele também fala da alegria. O que é alegria? É o entender, é o ter uma vida onde não importa o que está acontecendo do lado de fora. Isso não rouba de mim a certeza de que a alegria do Senhor é a minha força. Eu permaneço, eu não estou dizendo que eu estou sorrindo todo dia, porque alegria não é sorriso. Alegria é um estado de espírito em que eu não permito que as dores da vida tirem o foco
da minha fé, de Deus, e coloque nas lutas. Não, eu continuo olhando para Deus, dizendo, Deus, está doendo, não está fácil, se eu pudesse viver algo diferente, eu viveria, mas já que eu não posso, eu me alegro no Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria cristã é ultra circunstancial, não depende de nada. Ele fala de paz. A paz que excede todo entendimento, é um estado de espírito. Como assim, pastor? O mundo pode estar caindo do lado de fora, mas eu permaneço em paz do lado de dentro. Por quê? Eu posso até ter perdido o controle sobre alguma situação, mas o Deus a quem eu sirvo permanece no controle da história, de todas as coisas. E eu não vou permitir que um ataque de Satanás, que uma enfermidade, que uma dor da minha vida tire de mim a minha paz, a paz que excede todo entendimento, para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a paz, elemento do fruto do Espírito. Ele também fala de paciência. Não é um problema de ninguém aqui a impaciência, mas se você conhecer alguém que tem esse problema, você manda essa pregação para ele, vai abençoar a vida dele. Paciência. O que é paciência? Paciência primeiro com as pessoas e conosco, saber que cada um tem um tempo para amadurecer. É a gente entender que o que é óbvio para fulano, nem sempre é óbvio para ciclano. É a gente entender que cada pessoa tem um tempo para entender algumas coisas que tem que entender. É ser paciente, longânimo. É alguém que tem um longo ânimo. Eu não tenho pavio curto, eu tenho um longo ânimo. Eu tenho paciência. Também é paciência para esperar o tempo de Deus. Porque muitas pessoas estão caindo na fé porque não querem esperar o tempo de Deus realizar aquilo que tem para realizar nas suas vidas. Quem está entendendo? Fala para Deus assim, Deus, aumenta meu pavio, Senhor. Por favor. Em nome de Jesus, paciência. Benignidade e bondade. Claro que é fazer o bem, mas a benignidade é fazer o bem a quem nos fez mal. E isso realmente, irmão, no bloco que vai sair sexta-feira, eu não vou falar disso não, irmão. É olho por olho, dente por dente. Fez isso comigo, vou fazer isso com ele. Ah, é? Não me deu oportunidade, também não vou dar para ele. Benignidade é, você não merece não, miserável, mas o meu Deus é bom e Ele está em mim, então eu também sou bom e eu vou ser bondoso com você. Eu vou ser benigno com você, com o meu cônjuge, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, com meus amigos, com aqueles que me machucaram, com aqueles que me traíram. Eu vou fazer o que é certo. Sabe por quê? Porque o fruto está dentro de mim. Amém? É isso. Ele também fala de fidelidade. O que é fidelidade? O que eu falo, eu cumpro. Sim, sim, não, não. Se eu comecei algo, eu vou até o final. Eu não sou aquele cara que começa empolgado e para no meio do caminho. Eu não sou aquele cara que fala, olha, eu vou fazer, mas não faço. Nem tenho intenção de fazer. Mas falo que vou fazer, não, fidelidade. Eu sou fiel. Eu disse que eu vou fazer. Fidelidade a Deus, às pessoas. Mansidão. Sabe o que é mansidão? É falar baixinho, irmão? Sabe o que é mansidão? É ter poder e decidir não usar. E sabe qual é o problema do mundo hoje? É que todo mundo quer usar o poder que tem. O marido quer usar o poder de marido, a esposa quer usar o poder da esposa. O poder de um contra o outro está destruindo o casamento. O sócio quer usar o poder, o outro sócio também quer, está destruindo a sociedade. As pessoas estão vivendo brigas de poder. Sabe o que é mansidão? É olhar para aquela situação e dizer assim, eu posso fazer isso, é justo eu fazer isso, mas eu não vou fazer, porque eu vou agir pelo bem maior, pelo bem comum, para que Deus se manifeste nesse lugar e a situação seja resolvida. Mansidão, ter poder e decidir não usar. Fala para o teu irmão aqui, vou usar meu poder hoje não. Vamos ficar em paz hoje. Amém? Dá um beijinho aqui se for o cônjuge. Se não for, um aperto de mão já está bom. E o último que ele diz aqui, domínio próprio. Irmão, domínio próprio tem a ver com todos esses pecados que nós citamos, os 15. O que é o domínio próprio? É a capacidade de não permitir que qualquer situação que está acontecendo tire de mim o equilíbrio que Deus me deu.
A Bíblia diz em Provérbios que como a cidade derrubada, assim é o homem que não sabe dominar-se. Você sabe que no Antigo Testamento, a glória das cidades era ter muros vultuosos. Então, quando os muros eram derrubados, era uma vergonha para a cidade estava totalmente exposta ao inimigo. Então ele está dizendo, assim como uma cidade que tem os seus muros derrubados, é o homem que não sabe dominar-se, que não consegue dominar-se. E vamos ser sinceros, quando a gente perde o controle, a gente passa uma vergonha, não passa? A gente fica assim, meu Deus, se eu tivesse contado até 10, até 3 já resolvia. Eu não falaria isso, eu não faria isso, eu não responderia essa mensagem desse jeito, sabe? Então, irmão, domínio próprio. O que é isso, pastor? É a gente entender que uma vida de liberdade cristã é uma vida em que todas essas valências, todas essas características estão dentro de mim. Olhando para isso, você está mais voltado para as obras da carne ou para o fruto do Espírito? Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que só é possível vencer a carne vivendo pelo Espírito. Versos 23 a 25. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Paulo, quando encerra a lista dos elementos do fruto do Espírito, ele diz assim, contra essas coisas não há lei. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que para quem é guiado pelo Espírito, não é necessário estabelecer restrições, limites. Por quê? Porque quem está sendo guiado pelo Espírito, o seu desejo já é agradar a Deus, já é natural, já está dentro dele. O Espírito já o faz uma pessoa amável, pacificadora, bondosa, paciente, benigna, mansa, dominada. É isso que acontece, é isso, é natural. Não precisava ser necessário dizer com tanta clareza que tem que largar o pecado, se nós somos guiados pelo Espírito. Teria que ser natural. E eu falo isso, irmãos, porque o que acontece hoje? As pessoas pegam os textos e tiram do contexto e aplicam na sua vida. Por exemplo, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo, pastor. Todas as coisas. Mas a gente esquece de uma coisa. Quem quer viver pelo Espírito não é uma pessoa que vive pelo que é lícito, mas é uma pessoa que vive pelo que convém viver. Ah, pastor, a Bíblia diz que eu posso beber, que beber não é pecado não. Você tem razão. Só que quando a gente vive pelo que convém, nós pensamos assim, vai me aproximar de Deus? Ou é uma porta aberta para trazer problema para a minha vida? O que convém é aquilo que nos edifica, nos aproxima de Deus. Então nós fazemos uma leitura. Eu não quero nada que não me edifique na minha vida. Eu não quero nada que possa abrir uma porta para problema na minha vida. Eu não quero que meu filho aprenda a beber comigo em casa, me vendo beber em casa. Imagina se o pastor sai daqui e vai tomar um chopp. Aí você encontra o pastor tomando chopp, eu cuido de você que está lidando com o alcoolismo. Imagina a loucura, irmão. O que é isso? Fugir da aparência do mal. Quem vive pelo que convém, não foge só do mal, não foge até da aparência do mal. Essa é uma vida guiada pelo Espírito. É assim. Ah, pastor, porque a Bíblia não diz que ouvir música secular o dia inteiro é pecado. Não diz mesmo não, mas te edifica. Você ouve assim, Tom Jobim, e agora se manifesta, irmão. Pastor, é uma presença que entra no meu carro. É agora que... É isso que acontece, irmão? Não, irmão. Se não edifica, não serve pra gente. Que tal a gente buscar o que nos edifica? Nós já somos tão atacados pelas obras da carne, pelos ataques de Satanás. Que tal a gente voltar com intencionalidade para buscar a presença, a glória, músicas de adoração, de celebração ao Senhor? Você está entendendo isso, irmão? Ah, pastor, não tem problema nenhum assistir novela, uns filmes aí. Irmão, edifica? Está te abençoando? Tome cuidado. Não viva pelo que é lícito, viva pelo que convém. Sabe o que é isso? É alguém que é guiado pelo Espírito. E a gente precisa entender isso aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos se você puder nesse momento. Eu quero orar com você.